Nós temos certeza que Deus há de falar aos nossos corações. Queridos, eu sei que o frio às vezes impede as pessoas de virem para a casa do Senhor, mas quando nós passamos aí, os bares estão cheios, as adegas estão cheias, as esquinas estão cheias de pessoas bebendo, de pessoas sentadas na roda, trazendo palavras, conversas que não cooperam para o bem. A palavra do Senhor vai nos dizer que as más companhias, que as más conversações corrompem os bons costumes. Sabe que as más conversações e essas más companhias corrompem os costumes dentro de um lar. O casamento já não é o mesmo, os filhos já não são os mesmos, porque os pais têm aberto a própria porta da sua casa para a maldade do inimigo entrar. Querido, todas as vezes que vem algo muito forte sobre a vida de alguém, é porque esse alguém está se prostituindo. Com o quê? Com deuses, com os prazeres do mundo. Abra sua Bíblia em Juízes 7. Ah, mas isso é verídico? É verídico. Toda vez que Israel, o Senhor, precisava apertar o parafuso, era porque eles estavam se corrompendo com deuses estranhos, fazendo holocaustos, oferendas, culto a deuses estranhos. Então o Senhor deixava que o inimigo dominasse aquele lugar, dominasse aquele povo. E não é diferente hoje, não. Em Juízes 7 vai dizer, desculpe igreja, Juízes 6. O Senhor sempre vai nos dizer que quando nós estamos longe da palavra dele, sobre nós ele precisa colocar algo, apertar algo em nós, senão a gente não se volta ao Senhor. Um anjo fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio a assentar-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu. Ele disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora, o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Esse é o meu problema e o seu problema. O Senhor nos tira do Egito, a gente volta para o Egito e depois ainda fala que Deus nos abandonou. Gideão estava com essa visão turva, com essa cegueira. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és comigo que falas. Rogo-te que daqui te não apartes até que eu venha a ti e traga o meu presente e ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. Entrou Gideão, preparou um cabrito e bolos asmos, de uma éfa de farinha. A carne pôs num açafate e o caldo pôs numa panela. Então a carne ele colocou numa bandeja e o caldo dentro de uma panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos e põe-nos sobre essa penha e verte o caldo, e assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Gideão
Gideão: Ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então edificou ali Gideão um altar ao Senhor e o chamou: Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra. Querido, o interessante até aqui é que Gideão estava malhando o seu trigo no lagar. Lagar é um lugar para se malhar a uva, para a fabricação do vinho. Mas Gideão precisava estar escondido, porque os medianitas roubavam tudo. E a Bíblia vai nos dizer que eles eram tão numerosos, que eles pareciam uma nuvem de gafanhotos. E os seus cabelos pareciam como a areia da polpa do mar. Então, querido, era incontável os inimigos de Gideão, os inimigos de Israel. Mas aqueles inimigos não vieram sobre aquele povo por algo que, eu não gostei deles, eu vou. Houve-se uma brecha, houve-se uma abertura. Toda vez que eu e você deixarmos uma brecha, o inimigo toma o poder da situação e vem sobre nós, e vem sobre a nossa casa, e vem sobre a nossa família. Então Gideão já estava cego, Gideão já estava cabisbaixo, Gideão já estava desgostoso, Gideão já estava desacreditado naquilo que Deus havia feito com o povo quando saíra de Israel. Poxa, os antepassados diziam que Deus fazia, que Deus operava, como foi cantado aqui essa noite, que Deus fizera um projeto no deserto. Querido, mas só viveu o projeto de Deus, só quem viveu a promessa de Deus foi aquele que não murmurou, foi aquele que não se entregou às delícias do mundo, aquele que não ficou pensando que no tempo do Egito era melhor, quando eu tinha aquele amigo era melhor, quando eu tinha aquele serviço era melhor, quando eu tinha aquele marido era melhor, quando eu tinha aquele carro. Ei, pare com isso, preste atenção no que Deus está dizendo para você e para mim nessa noite. Querido, você precisa entender, todas as vezes que nós deixarmos os nossos corações se prostituir com algo do mundo, Deus vai se afastar da minha vida e da tua vida. E Deus precisou sair de cena daquele povo e entregou aquele povo nas mãos dos midianitas, que eram descendentes de Abraão. Abraão, quando Sara faleceu, se casou com Quetura e deu origem a esse povo, e esse povo foi só fazendo mais povo, foi crescendo. Só que aquele povo, eles tinham hábito de saquear, de roubar. Eles não queriam plantar, não. Sabe aquela pessoa que não planta, mas ela quer colher justamente o que você plantou? É assim o medianita. E o inimigo hoje, ele é assim na minha e na tua vida. Gideão, querido, foi chamado para fazer a diferença. O nome daquele rapaz quer dizer destruidor ou guerreiro. Querido, aquele homem fez justiça. Então quer dizer que o nome dele já era forte, mas ele estava cabisbaixo. O nome daquele rapaz era forte, mas a situação lhe trouxe uma cegueira espiritual. E muitas das vezes você e eu estamos cegos espiritualmente. Não temos aquilo que o Senhor fala para mim e para você. Querido, depois de quatro décadas de paz que foram proporcionadas através da vida de Baraque e de Débora, o povo relaxou. Sabe quando Deus entrega uma coisa para mim e para você? A gente está ali na igreja orando, jejuando, aí Deus entrega uma bênção, a gente começa a esfriar. Os filhos já não vêm para a igreja, os pais já não querem mais saber, os pais já não trazem conteúdos de bênção para dentro da casa, os pais já não têm mais tempo para louvar e adorar a Deus, cultuar a Deus. Porque meu serviço termina muito tarde, porque eu estou sem tempo. Foi assim que aconteceu com Israel. Deus deu 40 anos de paz para aquele povo, e aquele povo, ao invés de levantar altares de adoração a Deus, foram levantar altares de adoração a Baal, a deuses estranhos, sendo que Deus sempre foi contra a isso. Mas aquele povo se corrompeu. A Bíblia usa esse termo prostituição, porque entregar o coração a alguém que não estava, querido, sendo honrado, que não poderia ser honrado, melhor dizendo, porque toda honra e toda glória é a Deus. Mas aquele povo
deixou-se levar por aquilo que os olhos dele começaram a contemplar. Aí, querido, começou a acontecer de tudo que era ruim para aquele povo. E aconteceu naquela mesma noite, no versículo 25 vai dizer que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, segundo o boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai. Ó, Gideão, é de teu pai, viu? Mas como assim do meu pai? O meu pai não conhecia as escrituras, meu pai não conhecia leis? Conhecia leis, mas o seu pai deixou-se corromper. Muitas das vezes você e eu até conhecemos mandamentos do Senhor, mas não temos o guardado em nossos corações. Então a gente acaba se corrompendo pelo caminho. E corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus o altar do cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma segundo o boi e oferecerá em holocaustos com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fez-lo à noite. Muitas das vezes, querido, Deus manda a gente ir e falar, e a gente acaba recusando, recuando. E Gideão ficou com medo do pai e ficou com medo do povo. Então Gideão pensou assim: farei de noite, porque de dia ninguém vai descobrir. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: aquilo que é feito na calada da noite, a luz do dia revela. É forte, é para você. Se eu fosse você, dava glória a Deus, que é para você. E levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado, e o bosque estava ao pé dele cortado, e o segundo boi foi oferecido no altar, de novo edificado. E uns aos outros disseram: quem fez esta coisa? E esquadrinhando e inquirindo disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora a teu filho, para que morra. Pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Olha só, o pai já se impôs de uma outra forma. Livrar-lo-eis-vos. Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus por si mesmo, contenda, pois derribaram o seu altar. Querido, pelo que naquele dia lhe chamaram Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derribou o seu altar. Então ali começou uma guerra, porque Gideão obedeceu o que Deus dissera, e o pai de Gideão teve que sair para defender. O Senhor me fizera lembrar, quando ele estava ministrando essa palavra em meu coração, quando Elias começou a arrumar o altar para que fogo dos céus descesse e consumisse o holocausto. Querido, se o meu altar e o teu altar não estiver arrumado, não desce fogo. Não adianta, pode ter movimento, mas não desce fogo. Todas as vezes que Deus for entregar algo para mim e para você, precisa a igreja entender que o altar precisa estar arrumado. Aleluia. E o pai de Gideão falou: mas que Deus é esses que vocês estão defendendo? Que se fosse Deus mesmo, esse Deus teria se defendido. Trocando para miúdo, como que você vai chegar no Deus de Israel e vai colocá-lo por terra? Não tem como, porque o nosso Deus é sobre todos os deuses. Agora deuses não. Deus coloca cada Deus no devido lugar. Todo aquilo que é mal aos olhos do Senhor, o Senhor coloca no devido lugar. E aquele homem foi. Mas o que eu acho engraçado nisso tudo é que tudo começou com uma conversa do Senhor com Gideão, dizendo a ele: vá nessa tua força, varão valoroso. Trocando para miúdo, Gideão chegou para Deus, para o anjo, e falou assim: mas que varão valoroso é esse? Que eu estou até tendo que estar escondido dos midianitas, eu não consigo mais produzir, a cidade é saqueada. Nessa época aqui, querido, já se fazia tendas pelos caminhos, as pessoas já moravam, já produziam. A
ano 1100 e pouco, antes do Senhor Jesus Cristo vir à Terra. Então as pessoas já tinham meio caminho andado. Nós estamos falando do livro de Juízes. Nós estamos falando de pessoas que entraram para a história. Nós estamos falando de guerreiros. Mas toda vez que Deus vai chamar alguém para guerrear, Deus vai chamar o menor da casa. Todas as vezes que Deus for chamar alguém para mudar a história, Deus vai chamar aquele que não tem nada de si mesmo, mas continua carregando a presença. E Gideão precisava entender uma coisa, que Deus não estava chamando Gideão pelo que Gideão tinha. Deus estava chamando Gideão pelo que Gideão era. A história de Gideão vai nos mostrar que o improvável executa o extraordinário, querido. Você precisa entender que você é um Gideão de Deus. Gideão poderia estar escondido, sim, malhando trigo naquele lagar, num lugar totalmente próprio. Mas pelo menos Gideão também estava fazendo alguma coisa. Se você e eu queremos alcançar algo, vai fazer, meu pai, meu amigo, minha amiga, mãe, pai, irmão. Ora, jejua em cima daquela causa improvável. Deus lhe dará estratégia para você seguir. E Gideão começou a entender: peraí, eu estou face a face com o anjo, eu estou face a face com Deus, eu estou face a face com alguém que é maior que eu estou face a face com alguém que foi enviado acima dos homens. Então eu preciso entender que tem mistério nisso daqui. Você precisa entender que tem um mistério a ser revelado na tua vida da parte de Deus. É que você não está entendendo. Você não está compreendendo. Aquele homem precisava seguir, ainda que as condições eram contraditórias. Meu querido, devido ao pecado de Israel, daquela prostituição com Deus, fez com que aquele lugar fosse possuído pelo fruto do pecado. E a Bíblia diz que o fruto do pecado é o quê? A morte. Aquele povo estava morrendo de fome. Aquele povo não podia mais produzir, porque os midianitas não os deixavam em paz. Mas Deus conhecia o coração de Gideão. E sim, Deus queria realizar um milagre através do mais pobre. Deus queria realizar alguma coisa através do menor. Deus queria realizar alguma coisa através do improvável. Deus quer realizar alguma coisa através da tua história. Você precisa entender. Eu preciso entender, querido. Nós precisamos entender. Querido, se nós não formos ousados na fé, se nós não formos ousados na fé e fazer, sabe, prova da nossa fé, é da nossa fé que a gente tem que fazer prova. Você tem que dizer para a sua fé: ei, onde é que você está firmada? Eu estou firmado na rocha que se chama o Senhor Jesus Cristo. Então esse medianita não vai mais consumir as minhas plantações, as minhas colheitas. Ninguém a partir de hoje colherá no teu lugar. Aquilo que é para você vai ser para você. Aquilo que é para você vai ser para você e para tua casa, para tua família. Chega de você plantar e alguém colher. Chega de você sonhar, de você escolher algo e alguém roubar aquilo que é teu. Não vai, a partir de hoje não vai. Essa vaga de emprego é tua, essa empresa é tua, a família é tua, o marido é teu, os filhos são teus, a esposa é tua. Ninguém mais roubará. Faça um exercício com a tua fé, até você entender que sem Deus, querido, que sem Deus você não chega a lugar algum. E até você entender que com Deus nesse negócio é vitória certa. Gideão entendeu. E sabe o que aconteceu, querido? Deus falou para Gideão: ajuda o povo, que hoje vocês vão bater de frente com esse Nabucodonosor, com essa Jezabel. Sabe? Porque o que é Jezabel? É aquilo que acha que tem um governo sobre nós. É aquilo que acha que tem um controle sobre nós. O que é Nabucodonosor? É uma situação tão arrogante, tão presunçosa, que sempre quer nos colocar para baixo. Mas não, querido, não vai ter nenhum Herodes, querido.
Herodes, essa situação aí vai ser comida de bicho, para mostrar que ainda existe Deus no meio do povo de Israel. Você é Israel de Deus. E o Gideão convocou o povo, e Deus explicara a ele, querido, como conduzir o povo. Ao conduzir o povo só sobrou 300. Ô pastora, mas como 300 pode vencer pessoas que olhando pareciam gafanhotos, que só o camelo daquele povo parecia areia do mar? Deus queria dizer para Gideão: a minha glória, a minha honra, eu não entrego na mão de homem, eu faço, eu permito, eu sou. Quando o Senhor falar a Moisés, eu sou o que sou, Moisés, Deus estava falando para Moisés: se você precisar que o mar se abra, eu sou. Se você precisar de água, eu sou. Se você precisar de roupa, eu sou. Se você precisar de mantimento, eu sou. Se você precisar, Moisés, de uma sombrinha aí para cuidar de vocês neste sol escaldante do deserto, eu sou a nuvem. Ah, mas se à noite você precisar de algo para te esquentar deste frio do deserto, para iluminar teu caminho, eu também sou. O que Deus diz para mim e para você nessa noite, igreja, que Ele é o que você precisar. E Gideão entendeu que se Deus estivera com ele, querido, a causa estava ganha. Eu não sei o tamanho do inimigo, eu não sei o tamanho da causa que está em você e na tua família, mas eu sei o tamanho do Deus que ajudou Gideão e ajudou Israel, tem nos ajudado até aqui. E Gideão, querido, partiu só com 300, a ponto, querido, daquele povo mesmo, aquele mesmo povo teve a revelação, porque o Senhor vai nos dizer que Gideão ficou temeroso, e o Senhor falou para ele: pega aí seu amigo, caminha aí e vai ver o que está acontecendo, vai ouvir a conversa. Aí Gideão chegou e ouviu a conversa. No meio deles, um daqueles estava tendo uma revelação. Querido, eu preciso te dizer uma coisa, que até o inimigo da tua alma vai começar a ter revelação daquilo que Deus vai fazer na tua vida. Eu não sei se você está pegando, mas o próprio inimigo vai começar a contar para você: querido, eu vou falar que o rolo eu vou desenrolar nessa noite. Eu vim pingando azeite, eu quero distribuir com você. Sabe que o inimigo, sabe qual é o problema do teu inimigo e do meu inimigo, que é o inimigo lá? Você sabe quem é que eu estou falando? O bicho ruim. Ele sabe que toda vez que ele levanta contra a tua vida, ele está te levando para o caminho que Deus quer. Mas ele é tão bobo e teimoso que ele mesmo encaminha você para o lugar que Deus quer. E chegando lá, o Gideão começou a ouvir o que ia acontecer. Aí o outro soldado que estava falou assim: então Deus de Israel nos entregara na mão de Gideão, trocando para miúdo, azedou o pé do frango. Aí Gideão falou para ele mesmo: eu acredito que aquele homem bateu no peito e falou: Deus é comigo, Deus está na causa. Esse rebuliço todo, Deus, é para eu chegar onde o Senhor quer, é para eu subir onde o Senhor quer que eu suba, é para eu alcançar a bênção que o Senhor quer que eu alcance. Querido, aquele povo guerreou contra ele mesmo, a ponto de morrer, a ponto, querido, de Deus ser exaltado na vida daquele povo. O que eu vim sair de casa para trazer para você nessa noite é: Deus vai ser exaltado. Melhor dizendo, Deus já está sendo exaltado nesse cenário que lhe ocasionou prisão espiritual, financeira, sentimental, conjugal, familiar, profissional. Eu não sei qual é essa prisão, mas Gideão venceu. Gideão venceu a ponto deles chegarem a Gideão e falar para Gideão ser governador. Querido, tem muitas coisas ainda para rolar, tem muita água ainda para jorrar, a ponto dessa pessoa que ontem dissera que você não é nada, amanhã pode te pedir uma oração, amanhã pode só dizer assim: verdadeiramente ainda existe Deus aqui nesse Brasil, porque Deus é da
tua vida, a ponto dessa pessoa se converter a Cristo Jesus. O que eu estou dizendo aqui, querido, que não há nada melhor do que a salvação. Não existe ouro, não existe prata, querido, que pague uma salvação. Mas o que eu quero dizer para você, que através do testemunho que Deus vai fazer na tua vida e na tua casa, haverá salvação para a tua família. Tua família ainda vai dizer assim de perto, verdadeiramente: mãe, pai, irmão, irmã, prima, cunhado, cunhada, genro, nora, sogro, sogra, neto. Eu vou congregar onde você congrega, porque verdadeiramente esse Deus, quando fala, faz. O Senhor chegou, a primeira coisa que o Senhor chegou para Gideão, primeira coisa que quando o Senhor quis animar Gideão, o Senhor falou para ele: vai nessa força, varão valoroso. Querido, quem fala para nós que nós não vamos dar nada, que nós não vamos ter frutos, não é Deus, é o inimigo da minha e da tua alma, para poder corromper os planos de Deus. Mas o Senhor não. Todas as vezes o Senhor vai chamar o menor da casa, e todas as vezes Deus vai dizer para você: seja forte, corajoso, como ele foi com Josué. Ele chegou para Josué depois da morte de Moisés e disse: ei menino, seja forte e corajoso, vai passar. Sabe, o Gideão, querido, ele tinha provavelmente de 29 a 30 anos. Naquela época, 29, 30 anos ainda era um menino. Ainda era um menino, não era. Hoje com 18 anos já é o maioral, mas ali não. Ali ele zelava pelos pais. Ele ainda ia começar a viver a vida. Como que ele ia começar a viver a vida com 30 anos, se ele estava preso dentro do seu próprio quintal? Muitas vezes você está preso aí na sua cama com depressão. Você está preso num serviço, você está preso no relacionamento, numa amizade, preso em algo que não vai te levar para frente, só te puxa para trás. E você fica cabisbaixo. Mas hoje, toda cegueira espiritual, eu repreendo da parte de Deus. E você já venceu os midianitas, você já venceu esses gafanhotos, você já venceu, querido, a ponto de lá na frente, Gideão só falar para o povo assim: não, sabe esses pêndulos aí, esses cordões aí que os camelos estão levando? Distribui, cada um me dê algo. Ali Gideão, querido, foi abençoado. Ali Gideão começou a prosperar. A partir deste domingo, desse 25 de setembro do ano de 2022, você vai começar a prosperar. Eu vou dizer mais, querido: outubro, novembro e dezembro tem 3 meses para Deus operar na tua vida o que você não viveu há 15 anos atrás. Deus vai fazer você começar a viver nesses últimos 3 meses. 2023 não vai entrar do mesmo jeito que entrou 2022, e 2022 não vai ser encerrado do mesmo jeito que foi 2021. Pega essa palavra, meu amado, guarda na tábua do teu coração. Você que estava desanimado, achando que Deus não era com você, você é um Gideão de Deus. Você que achou que ia malhar trigo, aí o resto da vida, do lagar, Deus está dizendo: ei, até aqui, querido, você trabalhou com o que você tinha, mas a partir de hoje tu trabalharás com aquilo que eu te dou. Xarabacanta, labassuranda, decanta, labalás. Deus viu o teu esforço, Deus viu a tua disposição de ir, querido, quando você não tinha nada, você estava indo. Por isso Deus manda te dizer nessa noite, igreja: eu vi o teu esforço, meu Israel. Xarabacanta, labassuranda, decanta, labacheias. Eu vi que você lutou com pouca arma. Eu vi que com pouquíssimas forças tu guardaste minha palavra. Mas eu colocarei uma porta aberta diante de ti, uma porta a qual ninguém poderá fechar. Ninguém vai fechar os planos de Deus para você e para mim. Tem, querido, tem tempo de paz. Débora e Baraque lutou e viveram 40 anos de paz. Mas eu vou deixar um recado da parte de Deus para você. Quando tu começares a viver este tempo de paz e este tempo de mudança, não faça como Israel fizera, se esquecendo de Deus e se corrompendo, para depois você não dizer que alguém entulhou os teus poços, porque muitas das vezes ninguém entulha, somos nós que esquecemos do Senhor e trazemos maldição para dentro da nossa casa. Hoje Deus
guardando os meus mandamentos na tábua do teu coração. Deus tem tempo de paz para mim, Deus tem tempo de paz para os nossos. Nós vamos viver, querido, esse tempo aí, onde Deus trará para nós coisas extraordinárias, onde Deus trará para nós coisas que nós viveremos, como eu sempre disse, querido, passando por uma situação muito difícil da minha vida, como se não bastasse pessoas morrendo ao meu lado, pessoas indo embora do meu cenário, outras me criticando, mas eu sempre dizia a Deus, ainda que chorando e sem entender o cenário, eu dizia a Deus, tem coisa boa chegando. E eu vou dizer para você nessa noite, essa semana, como o Senhor me falara hoje ao meu coração, essa semana chamará sensacional, onde Deus mostrará que Ele é com Gideão, onde Deus mostrará que Ele é com você. O nome de Gideão foi mudado. Se preciso for, Deus muda, Deus acrescenta alguma coisa no seu nome, mas o nome de Deus vai ser glorificado através do milagre.